evidentemente que esta ideia de América Latina ser o que sobra, né, continuaremos sendo o quintal de alguém, a ideia de quintal tem a ver com essa localização geográfica. Então, teoricamente, não. Essa resposta, eu acho que depende muito de como a gente enxerga a dialética entre o interno e o externo, ou os movimentos centrípetos e centrífugos, né? Ou seja, é, aí entra de fato a história da América Latina, que nos faz recordar que nós entramos na história da Europa, nós entramos numa fase do capitalismo em que fomos muito úteis, e aí já entramos de uma forma dependente, como, enfim, sabemos como foi. Ou seja, fornecedores de matéria-prima e importadores de produtos manufaturados. Isso significou uma definição das classes sociais latino-americanas, é, vinculadas, dependentes, não necessariamente nacionalistas. Isso acaba nos definindo muito, porque a nossa burguesia, ela não, isso também é sabido, nós todos já reconhecemos, ela não teve esta necessariamente liderança para poder fazer o seu próprio capitalismo e depois fazer a sua dar o seu salto no próprio capitalismo. Então a gente continua dependente. E aí, a dialética que eu acho que deve ser considerada é que isto, historicamente, tornou a nossa burguesia, as nossas classes dirigentes, não só dependentes econômica e financeiramente, e muito úteis para eles, evidentemente, mas tornou também essa elite muito culturalmente dependente. Então, é uma elite que não, evidentemente, todos, mas a maioria não se volta para o próprio latino-americanismo ou para a ideia de latino-americano, que é um espelho para fora, que é se vê no espelho dos Estados Unidos mais recentemente, mas sempre mirou na Europa. Eu estou dizendo isso por quê? Porque a gente se tornar quintal ou não vai depender dessa estruturação interna de cada sociedade latino-americana. A gente sabe que há, por outro lado, não na elite, mas nas sociedades exploradas, uma resistência muito grande, como sempre houve, de negros, de índios, e isto, evidentemente, é uma outra parte da nossa história que, evidentemente, vai entrar em disputa. Como é que vai se dar as disputas pelo gerenciamento dos recursos do Estado, e à medida que essa disputa interna ocorrer, a gente pode ter um encaminhamento ou não. O que eu estou destacando nessa análise que estou fazendo é que a disputa interna, por exemplo, na Venezuela, ela demonstra uma outra realidade diferente dos demais países da América Latina, mesmo de países à esquerda como a Argentina e o México. Então, essa dinâmica por exemplo, que levou, acredito, ao nosso estado atual no Brasil. Estes líderes governamentais do momento, eles foram criados sob uma forte influência da Guerra Fria e sobre a forte ideia de um comunismo, que sempre foi muito útil o levantamento da bandeira contra o comunismo, evidentemente é uma bandeira norte-americana e é uma bandeira que faz sentido para as classes altas do Brasil e para as classes altas da América Latina, para a nossa burguesia. Então, você também torna isto um perigo, e foi isso que foi a principal bandeira das últimas eleições no país, como foi, portanto, recuperando aquele espírito dos anos 64, quando houve justamente no Brasil o golpe militar. Aliás, justamente esses líderes que compõem o governo atual, muitos foram formados, como eu dizia, nesta lógica dicotômica entre o capitalismo e o comunismo. Então, a depender desta dinâmica, e é por isso que eu estou chamando a atenção para a Venezuela, a depender de como as urnas responderão nas próximas eleições, especialmente, eu acho, no Brasil, a esta percepção do que está acontecendo em relação em relação a disputa de poder e de ideologias, é possível que haja respostas democráticas
que alterem este panorama, como a gente viu que aconteceu em parte na Argentina com a queda do Macri, né, a perda da reeleição do Macri e também da eleição do López Obrador. Então, esta dinâmica, esta dialética entre o interno e o interno vai ser decisiva. O que acontece? A percepção que eu acho que é meio geral, não sei se é de vocês, mas é a de que esta politização completa da região e que veio com toda esta questão jurídico-golpista, trouxe à tona, para a TV, por exemplo, as questões políticas. A gente percebe hoje na dinâmica das televisões, nos programas, um passo atrás, até em relação a ao que ajudaram, ao que contribuíram, ao que conseguiram fazer, que foi colocar um governo de extrema-direita no nosso caso. E aí, evidentemente, o papel da América Latina não será só ser o quintal se houver esta percepção.